Imagine por um instante, você acorda e ninguém mais acredita em quem você é. Cada protesto, cada ato de normalidade é visto como mais um sintoma da sua loucura. Sua identidade é apagada, substituída por um rótulo que você não pode remover. Isso não é um roteiro de terror, é o pesadelo que um homem decidiu testar na vida real. Bem-vindos ao canal Cronos e Caos. Hoje nós descemos ao abismo de um dos estudos mais perturbadores da história da psicologia, uma investigação que ousou perguntar: e se a loucura não estiver na mente, mas sim no lugar onde se procura por ela? No começo dos anos 70, a psiquiatria se sentia segura, quase onipotente, no seu pedestal de diagnósticos. Mas uma pergunta incômoda pairava no ar, como um fantasma. Será que os guardiões da sanidade conseguiam mesmo, de verdade, diferenciar uma mente sã de uma mente doente? Era uma dúvida que roía as fundações da autoridade médica, e um homem decidiu que não ia mais conviver com essa dúvida. Ele ia forçar o sistema a mostrar sua verdadeira face, da forma mais radical possível. Esse homem era David Rosenhan, um psicólogo de Stanford. Para ele, a teoria não bastava. Ele precisava sentir na pele. Então, ele arquitetou um plano que era, ao mesmo tempo, genial e terrivelmente perigoso: se infiltrar no coração do sistema psiquiátrico. E o que ele publicou depois, em 1973, não foi um artigo acadêmico, foi uma bomba. A primeira fase do plano parecia algo saído de um filme de espionagem, uma operação clandestina cujo objetivo era penetrar nas muralhas inepenetráveis dos hospitais psiquiátricos. O nome da missão: ser são em lugares insanos. Rosenhan reuniu um grupo de 8 pessoas perfeitamente sãs, uma equipe heterogênea, um pintor, um pediatra, uma dona de casa, psicólogos, pessoas comuns. A missão deles era simples, mas engenhosa. Cada um iria a um hospital psiquiátrico diferente, se queixando de um único sintoma falso. E uma vez que a porta se fechasse atrás deles, a regra era clara: abandonar a farsa, agir com total normalidade. A pergunta era: alguém notaria a diferença? As 3 palavras malditas: vazio, oco, pancada. A escolha foi meticulosa. Essas palavras sugeriam um certo sofrimento existencial, mas não se alinhavam com nenhum sintoma conhecido de psicose. Era uma isca perfeita, vaga o suficiente para ser crível, mas específica o bastante para ser uma mentira controlada. E, para surpresa de ninguém, funcionou. Todos os 8 foram internados. A armadilha estava montada. O que eles encontraram lá dentro foi pior do que imaginavam. Não era a violência explícita que chocou, mas algo muito mais sutil e corrosivo. Uma vez rotulados como doentes, a realidade deles foi distorcida. A percepção da normalidade simplesmente desapareceu. A sanidade se tornou invisível. Cada ato normal era reinterpretado através da lente da patologia. Um dos pseudopacientes, por exemplo, fazia anotações detalhadas de sua experiência em um diário. Uma atitude de um pesquisador, certo? Errado. No prontuário, a anotação era: paciente se engaja em comportamento de escrita compulsiva. Outro que chegava cedo na fila do refeitório, por puro tédio, foi diagnosticado com comportamento oral aquisitivo. O rótulo vinha primeiro, a pessoa depois. Em média, eles permaneceram trancados por 19 dias. 19 dias. Um deles ficou por 52 dias agonizantes. E lembre-se, desde o momento em que entraram, eles afirmavam se sentir bem, que as vozes haviam sumido. Agiam de forma cooperativa, normal. Mas não importava. O diagnóstico inicial era uma sentença. A porta só se abriria quando os médicos decidissem. E aqui vem a ironia mais cruel de todas. Enquanto os profissionais, os médicos e enfermeiros com anos de treinamento, estavam completamente cegos, os outros pacientes, eles sabiam. 35 dos outros 118 pacientes reais perceberam a farsa. Eles viam com clareza a sanidade que os especialistas eram incapazes de enxergar. Os loucos eram os únicos que conseguiam ver a verdade. E quando finalmente receberam alta, não foi com um atestado de sanidade, não. 7 dos 8 saíram com o diagnóstico de esquizofrenia em remissão. Pense no que isso significa. O sistema nunca admitiu o erro. Apenas disse que a loucura deles estava adormecida. O rótulo, uma vez aplicado, se torna uma mancha permanente, uma sombra que o seguiria para sempre. A publicação do estudo, como era de se esperar, causou um terremoto. Mas a história não acaba aqui. Rosenhan tinha mais uma carta na manga, um ato final que iria expor a arrogância do sistema de uma forma ainda mais humilhante. Um renomado hospital de ensino ofendido lançou o desafio:
Em nossa instituição, disseram eles, isso jamais aconteceria. Nossos métodos são superiores, nossos médicos são mais astutos. Eles desafiaram Rosenhan a tentar infiltrar seus pseudopacientes ali. E Rosenhan, claro, aceitou o desafio. O acordo era simples. Nos 3 meses seguintes, Rosenhan enviaria um ou mais farsantes. A tarefa da equipe do hospital era identificá-los. O hospital entrou em estado de alerta máximo. Cada novo paciente era um suspeito em potencial. Ao final do período de 193 novos pacientes, a equipe do hospital estava orgulhosa. Eles haviam identificado 41 impostores com certeza e suspeitavam de outros 42. Então Rosenhan revelou a verdade. O número de pseudopacientes que ele enviou para aquele hospital foi 0. Nenhum. Em sua paranoia para não confundir sãos com doentes, o hospital cometeu o erro inverso. Eles viram dezenas de pessoas genuinamente doentes e as descartaram como farsantes. A falibilidade do sistema foi exposta de forma absoluta. Por décadas, essa história foi contada como uma parábola sobre a arrogância da psiquiatria, uma vitória da verdade. Mas e se o próprio mensageiro não fosse tão honesto? Anos depois, o mito começou a desmoronar. A jornalista Susanna Carlan decidiu investigar a fundo. Ela conseguiu acesso aos arquivos privados de Rosenhan, aos diários e anotações nunca antes vistos. E o que ela encontrou em seu livro O Grande Impostor não era a história limpa e heróica que todos conheciam. Era algo muito mais turvo. Carlan descobriu que o próprio Rosenhan pode ter mentido para ser internado, exagerando seus sintomas muito além das 3 palavras. Que a experiência de um dos participantes, que foi positiva, foi convenientemente excluída do artigo final. E, o mais grave, ela não conseguiu encontrar evidências da existência da maioria dos outros 7 pseudopacientes. A questão que fica é sombria. Será que o grande experimento que expôs uma fraude era ele mesmo uma fraude? Isso nos joga num paradoxo desconfortável. Se o estudo foi manipulado, talvez até fabricado em partes, como explicar seu impacto inegável? Como uma mentira pode ter gerado tanta mudança? A verdade é que o impacto foi real. O artigo de 1973 funcionou como um catalisador. Ele incendiou o debate público. Ele forçou a psiquiatria a se olhar no espelho. Como resultado direto dessa e de outras críticas, surgiu o DSM-3, o manual diagnóstico que, pela primeira vez, estabeleceu critérios rigorosos e objetivos numa tentativa desesperada de evitar o caos diagnóstico que Rosenhan expôs. Cientificamente falho ou não, o estudo ajudou a acelerar o fim da era dos manicômios e forçou um campo inteiro da medicina a admitir sua própria falibilidade. Foi uma ferida necessária, um choque que, apesar de tudo, provocou uma evolução. A própria Carlan termina sua investigação com uma pergunta perturbadora. Seria possível que o estudo de Rosenhan representasse a verdade, mesmo que não tenha acontecido? Talvez a metodologia fosse questionável, mas a verdade que ele revelou sobre o poder desumanizante dos rótulos, sobre a cegueira institucional, era inegável. E essa é a questão que ecoa até hoje. O legado de Rosenhan é uma bagunça, um emaranhado de genialidade, engano e consequências inesperadas. Mostra que a ciência não é pura. É feita por humanos, mas nos deixa com essa reflexão amarga. Uma mentira pode nos levar a uma verdade mais profunda? A história desse experimento, real ou fabricado, continua a nos lembrar do quão perigosamente fina é a linha que traçamos entre nós e a loucura. Se você tem estômago para a verdade, inscreva-se no canal. Eu sou o Dante. Nos vemos na próxima investigação.